Para gerar uma vida, é preciso estar junto. E desde o nascimento até o completo ciclo da vida, precisamos de suporte, de rede de apoio e de pessoas de confiança ao nosso redor. Ora cuidaremos, ora seremos cuidados. Este é o jogo. Mas a jornada certamente ficará mais leve se, ao olharmos para o lado, tivermos a certeza de que temos alguém com quem contar. O Céu Assistência, com você. Muito boa noite, nossos amigos internautas do portal ABC em Off. Começando agora, terça-feira, 27 de dezembro, mais uma edição do nosso ABC em Off News. Começando um pouco triste, né, Anderson? Boa noite. Oi, boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigado. Estamos na contagem regressiva para 2022 e eu queria iniciar esse nosso... para chegar a 23, né? Queria fazer um registro aqui, uma notícia que foi divulgada agora no finalzinho da tarde, já está no portal abcemoff.com.br, a morte da secretária de Educação de Santo André, a professora Cleide Boquicho, faleceu. A Prefeitura de Santo André confirmou essa informação, inclusive divulgou uma nota de pesar, que nós vamos ler na sequência, mas eu queria dedicar esse nosso ABC em Off News à professora Cleide, uma pessoa com quem eu tive um convívio enquanto trabalhei na Prefeitura de Santo André, mas também como jornalista em alguns veículos, a entrevistei várias vezes. Conheci a professora Cleide como secretária de Educação na gestão do Dr. Aidan em Santo André, entre 2009 e 2012. Depois ela trabalhou em São Paulo, no governo estadual, na secretaria estadual, foi a número 2 da educação na gestão Márcio França, foi secretária adjunta de Santo André na gestão Paulo Serra, saiu para o estado e voltou quando da reeleição, aí como a titular da educação, e estava no comando da educação até agora na cidade de Santo André. Então, de fato, um dia muito triste. A professora Cleide, a gente brincava sobre os nascidos em janeiro, né, que são a gente brincava, são os melhores, né, porque eu faço aniversário dia 11 e ela completaria aniversário no próximo dia 7 de janeiro. Então, fica aqui nosso sentimento aos familiares, aos amigos, às pessoas próximas. A educação de Santo André e do estado de São Paulo está de luto. Gabriel, pode colocar a nota para a gente? Eu acho que é importante a gente ler aqui a nota de pesar que foi divulgada pela Prefeitura de Santo André. A Prefeitura informa com extrema tristeza e pesar que faleceu nesta terça-feira a secretária de Educação do município, Cleide Bauab Eide Boquicho. Com extenso currículo e grande representatividade, Cleide desempenhou uma vida profissional dedicada à educação básica do estado de São Paulo, com carreira na docência, gestão escolar, supervisão de ensino e gestão regional da educação no município de Santo André. Atuou como secretária municipal de educação de 2009 a 2012, além de exercer seu trabalho como secretária adjunta da pasta entre janeiro e setembro de 2017. Em 2021, voltou ao cargo de secretária. Segue a nota. Adepta de gestão participativa, sua atuação nos cargos ocupados foi fortemente marcada pelo diálogo com os diferentes atores que dividem o protagonismo na educação básica. Deixa seu legado a partir da criação de inúmeros projetos e programas pioneiros com práticas exitosas. O prefeito Paulo Serra decretou luto oficial de 3 dias, externa seus sinceros sentimentos e pede que Deus console o coração de todos neste momento de dor e despedida. Essa nota da Prefeitura de Santo André, em alusão à morte da professora Cleide Boquicho, está no site abcemoff.com.br. Para fechar essa homenagem inicial, algo que é marcante, que a professora Cleide falava sempre, viu, Andréia? Escola pública, quem estuda em escola pública tem direito de estudar numa escola de grande qualidade, independente da escola particular. Elas não podem ser diferentes, elas têm que ser iguais. E ela trabalhou por isso. Isso é muito importante e segue aí como legado para muitos que vão prosseguir na educação de Santo André e do Brasil. É isso que eu tinha a dizer.
Muito triste mesmo, muito triste, uma notícia triste para a cidade de Santo André, uma notícia triste para a educação, uma notícia triste para todo mundo que entende o valor da educação na região do ABC Paulista, uma vez que ela foi um marco não só para Santo André, mas todo o ABC. Ela tinha lá a participação dela também na cadeira de educação do consórcio, tinha as opiniões muito respeitadas, então a gente lamenta muito. Queria começar aqui dizendo aqui também que hoje não estará conosco aqui na bancada o Leandro Amaral. Ele está viajando, retornando, pegou muito trânsito, mas vai participar conosco aqui da entrevista com o nosso deputado estadual eleito por Mauá, Rômulo Fernandes, que daqui a pouco estará conosco. Quero agradecer o Gabriel, que está conosco aqui no comando da técnica, a Zenaide Alves, que sempre nos prestigia muito. Boa noite, Leandro, Ademar Amaral, Anderson Afonso, ela confundiu um pouquinho o nome, e Andréa Brock. Boa noite, querida Zenaide. O Alexandre Rana, boa noite, Anderson e Andréa. Boa noite, Alexandre, obrigado por estar conosco sempre que pode, é um prazer. Boa noite também ao Ademar Amaral, ele que deixa boa noite para nós, e as condolências à família e aos amigos. E o Alexandre escreve aqui, professora Cleide, uma perda irreparável. É verdade, Alexandre, o Anderson estava lendo a nota de pesar aqui da prefeitura e fez belos comentários sobre a professora. Então é isso, né? Deixamos aqui nossos votos de sentimento, de profundo pesar aí a todos os familiares e também aos amigos da professora. Vamos chamar nosso entrevistado, Anderson? Vai lá, vida que segue, ABC em Off News no Facebook e também no YouTube, hein, gente? Vai lá, curta, compartilhe. Olha o Rômulo Fernandes chegando aí. Rômulo Fernandes, deputado estadual eleito, vai engrossar a bancada do ABC na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. Ele é do Partido dos Trabalhadores e gentilmente atendeu o nosso convite para bater um papo nessa noite de terça-feira. Rômulo, prazer tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite, Andréa, todo mundo que está assistindo a gente. Primeiro, lamentar a morte da professora Cleide, né? É uma notícia triste, né? Eu não tive o prazer de conhecê-la, mas o que a gente sempre escutou é o que a Andréa falou. Ela sempre foi uma defensora do ensino público, né? E a vida dela foi marcada por essa defesa. Então, lamentar a morte, dar os sentimentos para a família. E é o tempo agora que vai cicatrizar essas coisas, né? Mas desejar meus sentimentos, viu? Para a família toda. É isso. Bem, meu caro... Está aqui conosco, né, deputado? Ele que lhe convidou, mas ele fez vai fazer a colocação dele aqui. A gente ontem falou para ele, você vai pegar trânsito, você não vai conseguir chegar. Ele, não, eu chego, não deu. Ele não consegue descansar muito, né? Porque eu vi ele fazendo uma matéria na praia, né? Então, não para. Mas eu queria depois também agradecer a vocês da oportunidade da gente estar conversando, batendo um papo, desejar toda a sorte do mundo, né? Para vocês nesse novo projeto. Contem com o nosso apoio. O que a gente puder, a gente vai ajudar e desejar que 2023 seja um ano bem bacana para vocês e para todos nós, né? Obrigado, Rômulo. Obrigado mesmo. E, aliás, é bom, André e o público que nos acompanha, né? O Rômulo Fernandes foi eleito com 75.033 votos. Uma eleição difícil, uma eleição dura. A gente sabe como foi a disputa no mês de outubro, né? Eleição majoritária, eleição proporcional. Foi uma disputa bastante renhida, bastante difícil. E ainda mais para deputado, né? E o Rômulo tem uma experiência política de acompanhamento de figuras importantes, trabalhou na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, foi vereador, foi secretário, e pela primeira vez disputou uma eleição para deputado estadual, e de cara já conseguiu a eleição. Ô, Rômulo, fala um pouquinho para a gente dessa sua trajetória, né? Porque o povo de Mauá te conhece bem, mas tem muita gente fora da cidade de Mauá, mesmo em cidades do ABC, que estranhou. Quem é esse Rômulo Fernandes aí? Né? Fala um pouquinho para a gente do teu trabalho e como é que foi essa trajetória, por gentileza.
É verdade. Anderson, eu vou um pouquinho mais para trás, só para as pessoas entenderem um pouco a trajetória que a gente tem, que é uma trajetória familiar, viu, Anderson? Ah, sim. Eu tenho muito orgulho de contar essa história, eu não perco a oportunidade. Todas as vezes que as pessoas me dão essa possibilidade, eu conto isso, porque é uma história muito bonita que eu tenho muito orgulho de contar, né? Em 1982, a minha mãe foi a primeira, a Celcina Fernandes, foi a primeira vereadora mulher da cidade de Mauá. Né? Uma dona de casa, semi-analfabeta. Você imagina, uma mulher em 82 ser candidata a vereadora. Se hoje a gente já tem essa dificuldade com relação às mulheres na política, você imagina em 1982, né? Foi uma coisa bastante pesada para ela, pessoalmente, eu tenho umas histórias bastante pesadas, mas de lá foi um orgulho para a gente, porque foi uma história muito bonita, né? No momento que o PT aparecia, no momento que a gente... Quem é esse tal de Lula, quem é esse tal de PT, e aí aparece um partido, convidam, Lula convidou ela para ser vereadora naquele momento, e ela foi e ganhou a eleição em 82, né? E aí foi engraçado que depois da vitória, um olhou para a cara do outro e falou: e agora, né? O que a gente faz, né? Porque você não tinha. A gente era de movimento popular, eu sempre fui do movimento popular, minha mãe sempre foi do movimento popular, eu fui presidente da associação de moradores, uma série de associações. Só que a gente não tinha uma vida, digamos assim, partidária. E aí a gente começou a aprender. E de lá para cá, como você falou, né? Eu já coordenei um monte de campanha, trabalhei na Assembleia Legislativa por bastante tempo com o deputado Donizete, fui vereador por 2 mandatos, estava na gestão do atual prefeito Marcelo Oliveira na Secretaria de Planejamento, passei pela SAMA, que foi extinta agora, na Secretaria do Meio Ambiente. Então, a gente tem, de lá para cá, a gente tem essa bagagem, digamos. Eu fui superintendente da ARCEP, da agência reguladora, e agora apareceu essa oportunidade da gente ser candidato a deputado estadual. E aquilo que você falou, né? A primeira eleição é sempre difícil, né? 75 mil votos não é um número baixo de votos, foi o deputado mais votado da cidade de Mauá. Isso me enche de orgulho, né? Me enche de orgulho, mas também de uma tremenda responsabilidade, né, Leandro? A gente encara isso com muita tranquilidade. Eu sempre falo que a gente tem que prometer para as pessoas trabalhar, 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 porque a gente faz política para as outras pessoas, não é para a gente, né? Então, se a gente tem esse espírito, a gente vai tocando, né? A gente vai tocando. Mas foi uma campanha bastante polarizada, a Andréia estava falando, né? O país ficou muito dividido, então ainda está dividido. Eu acho que agora o novo governo federal, a primeira obrigação, e eu tenho ouvido isso muito, né? É meio que abaixar a poeira. A gente é um país só, um povo só, né? A gente tem coisas em comum, tem um bocado de coisa para ser feita, e é isso que a gente espera do novo governo. E é isso que eu vou fazer no meu mandato, também trazer um pouco dessa experiência para tentar fazer uma política boa, uma política republicana, uma política para ajudar a vida das pessoas. É simples assim. Vai lá, André. Deputado, teve aí vamos dizer, uma força maior do que na eleição passada. O PT desempenhou melhor em todas as cidades do ABC. Teve um período difícil, né? Um período que o partido passou por um momento difícil, que foi na eleição passada de 2018, e a gente percebeu que, na maior parte das cidades, o PT retomou aí uma boa colocação, né? Com certeza também tem um reflexo do presidente eleito Lula, mas você acha que está no momento do PT retomar o projeto em termos nacional e também do Estado, deputado? André, eu acho que a gente tem uma grande possibilidade, uma grande possibilidade. Eu vou dar um exemplo do ABC Paulista, que a gente está aqui. Se a gente fizer uma avaliação muito, muito tranquila, olha quantos deputados estaduais, independentes do PT, tá? Eu estou falando da bancada estadual e da bancada federal. A gente teve o Marinho, que agora virou ministro, você tem o Marangoni, tem o Alex Manente, você tem o Marcelo de São Bernardo, e agora você pode ter o Vicentinho como deputado federal. As notícias que vocês estão dando me parece que é um caminho. Aí você pega deputados estaduais, você pega eu, Luiz Fernando, Barba, Ana Carolina, Carla Mourando, Tiago, Altair, Ediane, o próprio Átila. Eu acho, primeiro, independente da coisa partidária, o ABC tem uma grande possibilidade, e aí eu queria chamar a atenção
Se a gente tiver juízo, viu, Anderson, e todo mundo está vendo, André, se a gente tiver juízo, e tiver um espírito republicano, e entender que o ABC é uma força política e que tem que ser retomada essa força, eu acho que isso é um negócio muito legal. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender isso. E é lógico que o PT, eu sou do PT desde a sua criação, eu nunca mudei de partido, né? Eu fui vereador pelo PT, fui secretário pelo PT, tenho orgulho de estar no PT. O PT também tem essa possibilidade de retomar, aqui no ABC, no estado de São Paulo, o protagonismo das coisas. Vocês acompanham, a gente já teve 5 prefeituras administradas pelo PT. É lógico que isso não é uma coisa que você reconquista de uma hora para outra. Significa a gente fazer uma gestão boa aqui em Mauá, o Felipe fazer uma gestão boa em Diadema, a gente conseguir retomar os grupos políticos, retomar o protagonismo em Santo André, como a gente já teve administração, em São Bernardo. E isso passa por uma boa administração do governo federal. Não vamos ter essa ilusão também, né? Porque isso vai alavancar, vai dar uma, digamos assim, vai empurrar a questão do protagonismo novamente do PT na região. Eu acho que tem tudo para acontecer. Vai depender único e exclusivamente da nossa capacidade de gestão e de administrar as cidades que a gente tem, são 2 cidades agora no ABC, e retomar o diálogo com as pessoas em todas as cidades. Eu acho que a gente tem uma grande chance, viu, Andréia? Vai depender se a gente tiver juízo, viu? E a tua expectativa, você falou agora em trabalho permanente, né? Trabalhar, dialogar com as pessoas. Qual vai ser a condução que você está imaginando fazer do teu mandato a partir de... É fevereiro que vocês vão tomar? Não, março que vocês tomam posse, março. Né? Coisa maluca, né? É março. Então, como é que você está pensando em desempenhar aí o teu mandato? O Anderson, eu sou um sonhador, né? Eu gosto de sonhar e de ter esperança, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar, né? Eu sempre falo isso, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu estou empenhado nisso, eu tenho conversado, inclusive, com outros deputados, é a gente sentar numa mesa, todos nós, independente das divergências partidárias que nós temos, e são várias, não tem problema isso. Eu acho que a gente, aqui no ABC, a gente tem que sentar numa mesa, e aí eu coloco que o consórcio pode ser esse instrumento de fomentar, de incrementar essas conversas com todos esses agentes políticos, na Câmara Federal e aqui na Assembleia Legislativa. Eu acho que a primeira coisa é que todos nós sentemos numa mesa aqui e vamos conversar, olha, o que nós temos em comum, os problemas que nós temos em comum. E a gente tem muito problema em comum. Mobilidade, saneamento, saúde, são coisas em comuns que a região passa. Então, o meu sonho é que logo no início do ano que vem, a gente consiga sentar todo mundo e falar, tá, o que a gente pode fazer, independente das diferenças partidárias, que é normal, que é tranquilo, o que a gente pode fazer para a gente trazer mais recurso para o nosso ABC. Nós somos deputados, não só eu, mas todos os outros deputados, são deputados dos 645 municípios da cidade. São 46 milhões de pessoas no estado de São Paulo. No ABC são 3 milhões. Lógico que a gente foi eleito aqui com maior carga em termos de voto, a gente vai olhar o estado inteiro, mas eu tenho certeza absoluta que a minha eleição de todas dessas pessoas que eu falei aqui, dos deputados que eu falei, teve uma saída no grande ABC. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é olhar para o ABC com outros olhos, né? Então, eu acho que a primeira tarefa que todos nós temos que fazer é sentar numa mesa e falar assim, rapaziada, vamos lá, o que a gente pode fazer em comum? Eu acho que essa é a primeira coisa, e eu espero que o instrumento do consórcio, através do Marcelo Oliveira, que foi eleito agora, consiga fazer esse diálogo, né? Então, acho que foi hoje ou ontem que eu vi que o consórcio conseguiu uma máquina eu não sei o nome, de triturar entulhos, eu não sei. Isso, resíduos da construção civil, uma usina para triturar resíduos da construção civil. Então, você vê que essa foi uma ação do consórcio, através do Paulinho Serra, que vai ajudar todos os municípios, né? Que foi uma parceria com o governo do estado. Então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço para a gente conseguir essas coisas. Não é só recurso financeiro, são programas, investimentos. Eu acho que isso, para mim, é um sonho, viu, Anderson, da gente poder começar assim. Pode ser difícil? Vai ser difícil? Vai.
Mas eu espero a responsabilidade e parceria de todos os deputados que estão aí. Eu acredito que a gente consiga fazer isso. Então, acho que essa é o primeiro sonho que eu tenho, né? E aí depois vem várias outras coisas que a gente vai, no decorrer da entrevista, a gente vai falando aqui. Vai, André. Deputado, você foi eleito com 28.543 votos em Mauá. É a maior votação. Mas o teu número de votos é bastante grande. Você teve bastante voto no interior também, né? André, o mapa eleitoral, a grosso modo, assim, eu fiz uma opção, André, da gente não ir muito para o interior. O que a gente fez? É por conta de experiências que eu falei para você que nos deu essa possibilidade. Eu tive 28 mil votos aqui na cidade de Mauá e 24 mil em São Paulo, na capital. E aí, depois, a partir dali, eu tive 5 mil votos no Alto Tietê, depois um pouco no interior, porque eu fiz uma opção da gente trabalhar mais na região metropolitana, André. E por que a gente fez essa opção? Eu vou dar um exemplo que todos vocês conhecem. Você pega aqui do nosso lado, Itaquera, São Mateus, nós estamos falando só de São Mateus, 2 milhões de votos. Nossa. Não, é uma coisa maluca, né? Muito. Então, qual foi a opção que eu fiz? Eu fiz um raio de ação, né, na campanha e não quis ir muito para longe, porque primeiro que você não controla muito a campanha, é difícil você acompanhar a campanha toda. Então, eu fiz essa opção de trabalhar na região metropolitana. Então, em termos de voto, os lugares mais votados que eu fui, Mauá, depois São Paulo e aí o ABC, né? Em Santo André tive 5 mil votos, São Bernardo um pouco, Diadema um pouco, no Alto Tietê, que a gente está falando de Arujá, Suzano, Guarulhos, Poá, ali foram quase 6 ou 7 mil votos. Então, foi esse arco que a gente fez para a gente poder atuar. É lógico que a gente teve bastante voto, alguns votos no interior, não foi uma quantidade muito grande, mas eu sempre falo, agora eleito, a gente tem que olhar para o estado todo, E é isso que a gente vai fazer, Eu sou de uma terra chamada Santa Fé do Sul, Anderson. É o que eu ia perguntar, quantos votos você teve na grande Santa Fé do Sul? Rapaz, 3 votos. 3 votos. Do meu tio, da minha tia e da minha prima. Que beleza. Não, mas eu vou falar o seguinte, que a meta deles foi 100%, porque eles falaram assim, não, você aqui vai ter 3 votos. Eu tive e cumpriu, né? Mas você sabe que no interior do estado, e vocês acompanharam um pouco isso, né? A questão do PT é uma coisa muito difícil, né? Uma coisa muito difícil. A gente sabe disso, né? A gente já estava preparado um pouco para isso. A gente ampliou os votos no interior, né? Se você pegar uma mapa eleitoral das últimas eleições, e o que a Andréa falou, quem passou por 2018, 2016, e eu passei por isso, a gente estava, essa eleição foi o céu de brigadeiro, né? Porque não foi nenhuma nem 2 vezes que eu estava em cima de caminhão e levei tomatada, né? Literalmente, não estou, né? E a gente está ali firme na defesa dos nossos projetos, né? Então, quem fez a campanha em 2016, 2018 e fez essa campanha agora, sentiu um alívio, uma sensação de ufa, né? Apesar de todos os problemas e tal, né? Uma sensação de ufa. Não era complicado naquele momento, né? O anti-PT e tal. Então, André, por isso que o mapa eleitoral que eu tive foi mais na região metropolitana. Então, isso deu uma facilidade, foi uma opção que a gente fez na coordenação de campanha, e aí a vantagem nossa, né, porque você fica abrindo muito, você não tem controle dos votos, você não tem controle da ação da pessoa que está pedindo o voto, né? Então, foi uma opção correta que a gente fez. No caso do deputado estadual, imagino eu que fica até difícil para ele trabalhar, porque você não tem jeito, né, deputado? Você tem que eleger regiões prioritárias. Sim, Por mais que você tenha todas as cidades aí para se olhar e ter um olhar, você acaba tendo, é óbvio, né? Você vai ter um olhar muito mais especial sobre Mauá do que qualquer outra cidade que você nem foi durante a campanha, né? Então, eu imagino que fica mais fácil quando você tem esse eixo definido, né? E menos pulverizado de votos, né? É isso. Eu vou dar um exemplo engraçado, né? Aqui em Mauá eu tive de apoio 10 vereadores aproximadamente, com uma bancada de 23 vereadores, 10 apoiaram a gente. Aí, de vez em quando, a gente estava fazendo campanha na rua, você encontrava os outros candidatos, né? Você acaba conversando e tal.
Aí o rapaz falava assim para mim, não, mas em Santos eu tenho 8 vereadores, em Catanduva eu tenho 8, e lá em São José do Rio Preto eu tenho 5. Eu falei, caramba, eu não tenho nenhum, né? Eu tô ferrado, né? Tô frito, né? Porque você imagina, ó, eu vou fazer uma campanha em Santa Fé do Sul, por exemplo, vai. São 700 quilômetros de Nossa. distância. Quer dizer, se você vai fazer campanha em Santa Fé do Sul, no mínimo são 3 dias, Isso. um para ir, um para voltar e um para fazer campanha, né? É melhor ir para São Mateus, né? É mais fácil aqui, entendeu? Em Itaquera eu levo 15 minutos. Como São Mateus são 2 milhões de votos, Itaquera são mais 5 milhões. Olha que beleza. Entendeu? Então foi essa opção que a gente fez, né? Você anda muito. Eu tive a curiosidade, André, isso é uma coisa engraçada. A gente não tem muita noção do tanto que se anda, né? Aí eu, curiosamente, depois que acabou a campanha, né? Quando você ganha, você fica mais leve, né? Você fica com mais tempo. Aí eu comecei a olhar a agenda que eu fiz, né? E curiosamente eu cheguei a fazer quase 1.200 agendas. Nossa. Durante a campanha. Aí, a agenda com uma pessoa, com 2 pessoas, às vezes com 500, às vezes com 1.000, né? Mas é muita agenda. A vantagem é essa, você se locomove rapidamente, né? Então é muito mais fácil, né? E o resultado foi um resultado que eu fiquei muito orgulhoso, de verdade, né? E agora é trabalhar para honrar esses votos todos, né? Não é, as pessoas, eu sempre falo, o candidato que não tem a sensibilidade de dizer que às vezes não é você que ganha o voto, André e Anderson, é a pessoa que pede o voto para você, que tem a credibilidade de dizer o seguinte, ó, esse sujeito aqui, você não vai conhecer ele, mas é um cara assim, a proposta é essa. Então, se o candidato não tiver essa dimensão, ele comete muito erro, Você não vai conseguir estar em todos os lugares. Bem, nós falamos aqui da eleição de 82, né, da sua mãe. Depois comentamos rapidamente 16, 18, 20, 22, que é essa que você ganhou. E o Leandro Amaral, alô, Gabriel, prepara aí a pergunta do Leandro Amaral, porque o Leandro já está olhando para o futuro, já quer saber da próxima. Leandro, boa noite para você, o Rômulo está à sua disposição. Vamos ouvir a pergunta do Leandro. Anderson Afonso, Andréa Brock, aos internautas que nos acompanham, deputado estadual eleito Rômulo Fernandes. Deputado, a pergunta é qual o impacto das eleições de outubro desse ano para o pleito sucessório de Mauá em 2024? Claro, cada eleição é uma eleição, mas a gente sabe que as urnas sempre deixam recados. Para o PT de Mauá, especialmente para o seu futuro político, que integra o grupo do prefeito Marcelo Oliveira, qual o impacto do resultado eleitoral de 2022 para a disputa próxima em Mauá? Obrigado, um abraço, feliz ano novo, deputado. Vai lá, Rômulo. Anderson, primeiro agradecer a pergunta. Tem um impacto direto. As eleições, elas sempre refletem o momento político, é lógico, isso muda com o tempo, né? A gente sabe disso, mas o que eu acho que a gente, qual a análise que eu faço? Primeiro que eu tenho um orgulho danado de ter participado do governo do Marcelo, a gente pegou uma administração, e vocês têm falado muito sobre isso, né? Uma gestão anterior, do governo anterior, catastrófica. Foram mais de 200 milhões em dívida a curto prazo, sem obras, desmonte da máquina pública, mas eu acho que isso, por incrível que pareça, eu acho que isso foi o mal menor. Foi a vergonha que a administração passada deixou para a cidade de Mauá. Sem nenhum legado, uma mancha muito ruim na cidade, né? O antigo prefeito ficou mais fora da cidade do que na cidade. E agora ele ganhou para deputado estadual, tem falado abertamente que é candidato. E esse debate vai continuar, essa polarização vai continuar na cidade. O Marcelo me apoiou 100%, né, na gestão, eu fui o único candidato a deputado estadual pelo PT na cidade de Mauá. Foi uma vitória bastante interessante, porque eu fico pensando, Anderson, eu fiquei 2 eleições, 8 anos, fora da disputa partidária, né? Fora da disputa partidária. E a gente pega um começo de gestão e a gente ganhou a eleição, então isso significa que o governo do Marcelo começa a dar sinais de uma recuperação, e ele tem falado isso e tem demonstrado em obras a recuperação da cidade. É o maior investimento, por exemplo, em recapeamento que vai acontecer na história da cidade, vai ser agora. Então, nós temos 2 projetos que vai lá na frente que vão ser disputados, né?
Um que só fala e um que faz, né? E é isso que a gente vai fazer. E eu tenho convicção. Na Assembleia Legislativa, é lógico que eu vou olhar com muito carinho Mauá, que é a cidade que eu tenho, agradeço o tempo todo, tudo que eu tenho na vida foi por conta dessa cidade de Mauá. Eu acho que está dado a polarização, né? E o que a gente vai fazer são obras. O que a gente vai entregar são projetos, são escolas, são recaps, são melhorar a saúde. É tudo isso que a gente vai fazer. Então, esse sinal já está dado, né? Eu vou trabalhar 100% da reeleição do Marcelo Oliveira. Para mim, isso é ponto de honra. Eu tenho convicção que a gente vai ganhar a eleição. Como eu tinha convicção nessa última eleição, quando ele disputou o Anderson e André. Muita gente não acreditava na eleição do Marcelo. Eu falo isso com muita tranquilidade. Muita gente não acreditava. E nós fomos para o segundo turno e ganhamos. Se você pegar na história da cidade de Mauá, nunca da eleição do primeiro para o segundo turno, foram, se não me engano, 60 ou 50 mil votos em 10 dias. Foi um negócio maluco. E quase o Marcelo não vai nem para o segundo turno, né? Por 600 e poucos votos. Pois é, o juiz João e ele com uma diferença muito pequena. Exatamente. Então, eu acho que essa polarização na cidade vai permanecer. Eu não consigo enxergar hoje, né? Política ela é que nem nuvem, né? Como diz o Tancredo Neves, você olha uma hora, daqui a pouco você olha, está de outro jeito, né? Definitivo é provisório. Boa, André, boa. Eu não consigo enxergar a possibilidade de uma terceira via, do jeito que está polarizado hoje Mauá, por conta do movimento político que a gente está enxergando. Eu acho que essa polarização vai continuar. Eu tenho convicção do que a gente vai apresentar até o final desse governo do Marcelo, vai dar garantia para a gente da gente ter a reeleição. Eu acho que é isso. Muito bem. Da minha parte, eu estou satisfeito. Nosso tempo já está mais do que esgotado para o programa de hoje. Óbvio que o Papo com o Rômulo poderia durar muito mais, né? Porque a gente tem muitos assuntos importantes para tratar, mas nesse primeiro bate-papo aqui depois da eleição, viu, Rômulo? A ideia foi apresentar um pouco das suas ideias, daquilo que foi a tua eleição, daquilo que você pensa para Mauá e para a região do ABC na Assembleia Legislativa, e o nosso compromisso é de acompanhar de perto o trabalho de vocês e ser um instrumento também de prestação de contas. Nós vamos estar puxando a orelha quando for necessário e vamos sim abrir espaço para vocês prestarem serviço daquilo que estão realizando nos mandatos de vocês, tanto para os deputados federais quanto para os deputados estaduais. Você estará na Assembleia a partir de março. Parabéns pela eleição. Muito obrigado por estar conosco. Um ótimo 2023. Foi muito bom tê-lo aqui com a gente, viu, Rômulo? Anderson, obrigado pela oportunidade. Andréia, obrigado pela oportunidade. Eu queria aproveitar o espaço aqui e desejar feliz ano novo para todos vocês que estão nos escutando, que 2023 seja o ano de reconstrução do Brasil, né? E desejar toda a sorte do mundo para esse novo projeto que vocês estão começando. De verdade, eu conheço a história do Anderson, o André eu não conhecia muito, mas vocês têm uma coisa que eu falei no começo da entrevista, que estava em off, né? Vocês têm uma coisa que pouca gente tem, que é credibilidade. Então, eu queria agradecer a oportunidade da gente estar conversando. Vou pedir ajuda se a gente precisar divulgar alguma ideia, alguma proposta, né? E eu fico feliz. E vocês têm feito um trabalho de excelência e cobrar mesmo, né? Enquadrar a gente, trabalhar, né? E é isso que eu prometo para todo mundo, é o esforço para a gente mudar o nosso Brasil, o nosso estado principalmente. Obrigado mesmo, Anderson e Andréia, tá bom? Obrigada, nós que agradecemos. Deputado, boa sorte no seu novo mandato e um excelente 2023 para você e para toda a sua família. Obrigado. Legal, valeu, deputado. Obrigado pela gentileza. Bem, tem algum destaque aí, Andréia? Fica à vontade. Não, por hoje é isso, Anderson. Nós já estouramos bastante horário, deixa que agora os assuntos voltamos amanhã. É isso, convidar o pessoal para visitar o site abcenhoff.com.br, lá tem um resumo do que de mais importante aconteceu ao longo do dia, todo dia a gente atualiza, e nas redes sociais também tem novidade, no nosso Facebook, no Instagram e também no YouTube. Uma ótima noite para todo mundo. Gabriel, abração para você, amanhã às 7h estamos de volta. Um beijo, Andréia. Obrigada, até amanhã. Para gerar uma vida, é preciso estar junto. E desde o nascimento até o completo ciclo da vida, precisamos de suporte, de rede de apoio
e de pessoas de confiança ao nosso redor. Ora cuidaremos, ora seremos cuidados. Este é o jogo. Mas a jornada certamente ficará mais leve se, ao olharmos para o lado, tivermos a certeza de que temos alguém com quem contar. O Céu Assistência, com você.